Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso segundo episódio do nosso Icecast e nós estamos falando sobre o espetáculo Feito com Palavras que realizamos agora no fim do ano de 2022. E hoje nós vamos falar sobre o backstage, os bastidores com parte da nossa direção criativa, podemos dizer assim. Temos aqui o Luiz, a Julie e faltou a Clau também, que não pôde estar presente. Inclusive, um abraço para você, Clau, de todos nós. Certo? E eles vão se apresentar melhor aqui para vocês. Oi, pessoal. Meu nome é Julie. Eu trabalho aqui no ICE desde o início. Eu comecei como professora de balé e agora eu coordeno a parte artística em relação aos espetáculos, eu crio os roteiros, eu estou na direção aí dessa parte mais de apresentações. E aí, pessoal, meu nome é Luiz Fernando, trabalho no ICE, estou aqui desde 2019, dei um tempo, voltei agora em setembro, trabalho com a parte da dança, né, e mexo um pouquinho com teatro, né, desenvolvo um pouco o teatro, tive uma formação básica aí de 3 anos. Muito bem, pois vamos lá. Eu acredito que o pessoal que nos assiste é bem curioso para entender como é que funciona toda a criação. Inclusive, se você não assistiu nosso espetáculo, está aí no nosso canal, Feito com Palavras. Temos 2 sessões, você pode conferir. Vamos lá. Julie, começa falando para a gente como que é o processo criativo. Exemplo, vamos lá. Precisamos fazer um espetáculo. Por onde começamos? Como funciona a construção da história, enfim. Tá, vamos lá. Então, antes, como tu falou aí para o pessoal assistir no YouTube, eu quero só dar um pequeno spoiler. Se você não teve a oportunidade de assistir nosso espetáculo pessoalmente, não perca as esperanças. Não vou falar muita coisa não, mas, enfim, aguarde aí. Pessoalmente é melhor, né? Então, primeiro, eu sempre pergunto para a nossa diretora geral da escola se tem algum tema específico que ela quer tratar. Então, eu vou dar esse como exemplo. Ou eu falo geral e depois falo mais específico para esse? Pode ficar à vontade. Eu normalmente pergunto, né? E ela fala assim, eu tenho algo que eu gostaria de falar, tem esse tema. Ou então ela coloca em oração e tem um retorno, assim, para eu sentir que a gente deve falar sobre tal coisa. Tendo essa ideia inicial, eu procuro pensar em como desenvolver uma história a partir dali. Porque não é só uma apresentação para passar uma mensagem, precisa ter uma história, porque se as pessoas não se conectarem com os personagens, se elas não forem envolvidas com a história, elas não conseguem ser impactadas pela mensagem. Então, primeiro tem esse processo de pegar um tema, assim, uma ideia, como ela... Vou falar aqui dessa peça. Ela me falou sobre uma visão que alguém teve e ela tinha interesse em passar uma mensagem sobre essa visão. E a visão era mais ou menos assim. Uma pessoa estava falando e as palavras que ela falava eram coletadas por seres. Alguns seres eles coletavam com instrumentos parecidos com os que as coletoras usavam no espetáculo. E essas palavras eram levadas para um lugar, e desse lugar elas saíam na forma já de realidade, como que o que essa pessoa falou voltava para ela depois de fabricado. E, com base nessa visão, ela me pediu para fazer algo. E aí eu comecei a pensar, não, então, tudo bem, vamos ter uma fábrica em um mundo, em outra dimensão, que fabrica tudo que nós falamos aqui. Agora, precisa ter um personagem para conduzir a história. E esse personagem, ele precisa ter um problema para fazer aquela jornada do herói, que é clássica, mas que ainda funciona. E nessa peça, pela primeira vez, eu consegui fazer todas as etapas, fiquei muito feliz. Depois que eu penso assim, tem que ter esse personagem, eu começo a pedir opinião para todo mundo da escola, todo mundo das artes, até quem não é das artes, os professores, eu começo a falar, então, eu estou pensando em fazer, o que você acha disso aqui? Isso aqui tá bom? E eu pego realmente opinião e palpite de todo mundo que quiser dar. Daí, eu começo a estruturar e vendo isso aqui não vai ficar bom, tá faltando isso, esse personagem não tá bem desenvolvido, precisa de um drama aqui. Por que esse personagem faria isso? Tem que ter alguma coisa. E aí vai, fluindo. Então, vamos lá.
Já já a gente conversa um pouco mais com o Fernando. Mas, Julie, a gente percebe que é como se casasse muito bem a escolha dos personagens com as pessoas que irão interpretar os personagens, né? Isso é muito interessante. Talvez de início não caia tão bem, né? Mas pelo preparo que eles passam, enfim. Sim. Mas conta pra gente como é que funciona essa seleção dos personagens, ou melhor, a criação dos personagens, né? E depois a seleção dos atores para interpretar os personagens. Então, a criação dos personagens vai conforme a necessidade da história. Porque, a princípio, a gente precisava de uma personagem para conduzir. Então, vai ser essa menina aqui, que depois deu-se o nome de Luna. Mas, se ela vai para essa fábrica, ela tem que ter alguém que conduza ela nessa jornada lá. Que é aquela ideia do mentor, mas não necessariamente alguém mais experiente, mas só alguém para ajudar a conduzir o processo. Que foi a coletora. E aí ela precisava de um problema para ficar bem marcado mesmo essa questão de palavras, para não ser só algo como, eu falo coisas ruins, elas acontecem, mas ter algo que mexia com o emocional dela. Então, a gente pensou na briga entre duas pessoas da família. Pode ser a mãe dela e uma irmã. Mas se ela tem uma mãe, ela também tem um pai. Então, a gente precisava de um pai. Para mostrar também que a família dela era desestruturada no sentido das palavras que eles falavam. E aí vai, mas então, se ela tivesse um julgamento para mostrar... esse julgamento era importante também para, além de conduzir a história, no sentido de aquele momento da história em que tudo parece que vai dar certo e, de repente, você entra num problema maior ainda. Então, no julgamento precisa de um juiz, um advogado, um acusador. E se o acusador tivesse uma assistente atrapalhada para trazer um toque de um alívio cômico? E aí, por aí vai, a gente vai criando. Depois, para escolher quem vai fazer o quê, primeiro que a Clau é professora de inglês também, então ela vê os alunos o ano inteiro. O Luiz é professor de dança, então ele vê os alunos também. Então eu vou perguntando, professores, o que vocês acham? Quais alunos têm uma desenvoltura já para fala que a gente pode usar? Ou alunos que às vezes não têm essa desenvoltura, mas que têm um potencial e que a gente enxerga que consegue trabalhar isso. Por exemplo, a aluna, que foi a Ana Rafaela, a gente já estava de olho nela há bastante tempo, porque essa peça a gente começou a trabalhar nela antes da pandemia. Sim. E aí já estava mais ou menos na nossa cabeça que poderia ser ela. Daí a gente só confirmou. O lado bom é que deu para amadurecer, né? Porque como nós passamos praticamente 2 anos sem espetáculo, então esse tempo deu para amadurecer. E já tinha praticamente a história pronta, né? Eu acredito que foi bom porque teve um longo tempo ali para desenvolver melhor a história. Foi. Mas eu queria agora ouvir do Luiz, que além de professor de dança, de dançarino, e também tem uma formação em teatro. Luiz, fala pra gente como é que foi esse processo de... Depois a gente vai falar melhor sobre a criação das danças com as turmas, né? Como que envolve elas dentro de cada personagem, enfim. Mas nesse espetáculo de agora, especificamente, que você também ficou à frente, ali coordenando, auxiliando os atores, né? Preparando eles. Como é que foi, assim... Se foi muito desafiador, qual foi o papel mais difícil de conduzir o aluno, né, a entender aquele papel e passar aquela emoção ou o que o papel exigia para o público. Conta pra gente como é que foi. Aí foi desafiador, porque quando eu participava de teatro, eu recebia mais direcionamento do que direcionar alguém, né, do Sim. que estar ali coordenando uma pessoa. Então, para mim foi desafiador, porque eu estava, como eu posso dizer ali, como ali coordenar aquela pessoa, tipo, faz isso, faz aquilo. Então, para mim, foi mais difícil, porque eu entrei já quase no final do ano letivo, Sim. então já não tinha tanto apego com os alunos. Né? Então, é a primeira vez que eu estou coordenando um teatro. Né? Pedi a ajuda para a Julie. Às vezes eu me saía demais ali e ela não me abandona. Então acabou que o primeiro desafio foi criar um laço, né, com os meninos, sim, um laço ali emocional, enfim, conhecer e conduzir. Luiz, qual foi dentre esses que você preparou, qual foi o mais, talvez assim, o mais desafiador? Polêmica.
Foi o juiz, foi o advogado, foi o acusador, foi a coletora, a aluna, porque praticamente você passeou por todos os atores, Sim. né? Se é que teve um específico ou alguns, enfim, qual foi talvez o mais difícil de fazer a pessoa, o aluno ali entender qual era aquele papel e que ele iria exigir um certo, talvez, zelo a mais para poder passar. Não que a o mensagem. aluno fosse mais difícil, mas que o personagem fosse mais difícil de Que desenvolver. o personagem fosse mais difícil. Qual era, na sua visão? Para mim foi a Rafaela que fez a Luna. Era a que tinha mais falas, que era tinha mais muito fala. difícil o papel E- dela. Tinha muitas emoções, né? Isso, diferentes. principalmente na questão dela encenar ali. Ela tinha que realmente entrar no personagem. Então toda vez que a gente estava ensaiando ali, às vezes ela estava falando e saía assim, por alguns momentos do personagem. Então a gente tinha que pegar toda vez no pé, ó, Luna. Rafaela, entra no personagem. Você agora, a partir do momento que você entra aqui, nesse ambiente de ensaio, que a gente está aqui ensaiando, você não é mais a Rafaela, você é a Luna. Porque a gente tem que passar essa ideia de que toda vez que a gente vai começar um ensaio de teatro, a gente não é mais aquela pessoa que a gente é. A gente já tem que entrar no personagem. Então, Para se concentrar. para se concentrar. Pra entender tudo. E para isso a gente também desenvolve, às vezes, algumas dinâmicas, para soltar um pouquinho a pessoa, né? Porque o teatro é isso, é para gerar aquela conectividade ali, para liberar um pouco, ter aquela liberdade ali para estar mais à vontade. Mas o que foi desafiador foi a Rafaela, a Luna. Muito bom. Julie, vamos lá. O nosso espetáculo ele envolve a escola inteira, né? Nesse espetáculo nós já tivemos quase 400 crianças por aí, que envolve a escola inteira, né? Claro que a gente divide em 2 sessões, turma da manhã, turma da tarde. Como é que tu consegue envolver toda a escola, todas as turmas na história? Porque às vezes acaba que o que seria um personagem é uma turma, né? Exemplo, tivemos as palavras de coragem, as palavras de medo que era representado por uma turma inteira. Como é que funciona esse processo de envolver toda a escola, essa quantidade de alunos dentro do espetáculo? Essa pergunta é muito boa, porque eu participei de escolas, como aluno, né, de escolas de dança, e aí foi lá onde eu aprendi o que são balés de repertório. Os balés de repertório são espetáculos de balé clássico, sem fala, só com música clássica, sem letra de nada, mas que contam uma história. E lá eu percebia, né, como que eram montados os espetáculos. Isso já é uma coisa assim que a gente herda de outros países, não é algo que nós criamos aqui, né? Mas que tem as coreografias, tem o corpo de baile em alguns momentos. Por exemplo, no balé clássico Quebra-Nozes, tem um momento que ela está no Reino das Neves e tem a coreografia dos flocos de neve. E isso faz muito sentido, porque se você está num lugar com neve, tem os flocos de neve, e é uma forma de ter mais coreografias. Daí, eu peguei essa ideia, desde o nosso primeiro espetáculo aqui, para, em alguns momentos que cabe, eu coloco uma coreografia que vai fazer sentido na história. E uma coisa que eu queria fazer aqui, especialmente no ICE, não vou dizer que é exclusiva nossa, mas que para mim é muito especial, é fazer com que todas as crianças se envolvam de verdade na história. Porque quando eu dançava, eu me lembro que não me passavam muito assim, a história sobre isso e tal. Só passava o que você iria fazer. Você vai fazer isso e pronto. E aí, na hora, quando você está vendo os ensaios, se você tiver a oportunidade de ver o ensaio geral, você vê, agora faz sentido o que eu faço aqui. E a gente gosta de contar para eles, olha, a história é sobre isso, e aí, dentro dessa história, vocês vão fazer tal coisa. E eu também não gosto de colocar uma coreografia que seja algo assim, só para preencher exemplo. As palavras, como você falou, as palavras de coragem. Faz sentido ter um grupo de palavras de coragem? Faz, porque todas as palavras que chegam naquele mundo, tem várias que são de coragem. Então, cada um deles é uma palavrinha. Sim. Não é como eu colocar, sei lá, tivesse a Luna e várias luninhas pequenas dançando. Porque não faz sentido. Existem lunas pequenas? Não, existe só uma luna. Mas palavras existem várias. Artesãs existem várias. Então, eu gosto de que cada aluno sinta que ele faz parte daquela história. Esse exemplo que eu dei é assim, porque se tivesse uma aluna pequena, ela não ia sentir que ela faz parte, porque a aluna é só uma, né? Eu viajei nesse exemplo, mas é isso que eu quis dizer. Então, a gente escolhe as coreografias, né, onde encaixa. Se eu vejo que
tá faltando danças porque tem turmas a mais do que o número de coreografias. Eu vejo onde cabe. Aquela dos entregadores foi a última que a gente colocou. Porque tava faltando uma coreografia. Então, eu fui lendo o roteiro de novo, onde cabe. Essas são as entregas de hoje. Então, a fala da coletora, né? Essas são as entregas de hoje. Então, uma dança dos entregadores. Então, eles são os entregadores, eles têm caixas, eles dançam com uma roupa desse tipo de funcionário que faz entregas, e enfim, aí vai. Muito bom. Luiz, vamos lá. Quando a Julie passa o nome, né? Tipo assim, a turma tal vai representar isso. Conta pra gente se é só criar uma coreografia. Tudo bem, vão representar isso, vou criar aqui uma coreografia, vou escolher qualquer música. Ou existe uma intencionalidade, exemplo, eu vou colocar alguns passos que façam essa conexão com o que eles irão representar. Tem isso? Existe essa intenção por trás ou é simplesmente fazer a coreografia e botar eles lá para dançar? Conta pra gente não é nada aleatório, tem que ter intencionalidade, tem que né? ter intencionalidade. A partir do momento que a Jolie já manda o contexto pra gente, aí a gente já tem que caçar ali uma forma ali da música ali, da dança já entrar dentro. Um exemplo, as palavras de Ira, né? Então, desde a roupa, na Ira tem o quê? Tem fogo, tem a cor vermelha, tem uma cor obscura, preta ali. Então a gente vai trabalhar nessa característica aí da roupa, e a dança é algo mais violento, é algo mais, entendeu? Mais agressivo, expressivo, isso. Facial, né? Expressão facial, a pessoa tem que dançar com a cara séria, com raiva ali. E a música também, né? Não adianta eu colocar uma música ali, quer dizer, montar uma coreografia ali agressiva e colocar uma música, vamos supor, um balé clássico, né? Colocar uma música, tudo tem que casar, aquela suavidade, não tem nada a ver. Então a música tem que ser algo puxado para agressividade, mais ou menos tipo um rock, uma coisa, um trap que tem uma batida mais marcada, pesada. Eu entendo. Eu também coreografei algumas dessas danças de todos os espetáculos, na verdade, Sim, né, desse último, e realmente a gente busca causar esse impacto. Seja se for uma dança feliz, se for uma dança mais agressiva, a gente tenta trazer esse papel para os movimentos, mesmo que eles não falem verbalmente, né? Eles vão falar ali por meio do corpo e tal. Usa também alguns objetos, né, para Sim, tipo dos entregadores, né, a caixa, dança com a caixa. Exatamente, que inclusive isso é muito bom, né, de se ver, porque assim, você está usando outros recursos. Isso. Teve a dança das lanternas, né, teve as meninas da fita. Então, assim, a gente está sempre buscando inovar até para fazer algo diferente. Vamos lá, muito bom. Julie, vamos lá, novamente. A gente percebe que tem que ter muita sensibilidade, na verdade, para você escrever um roteiro, né? E pensar em cada coisa. E assim, a gente percebe que tu tem essa graça de Deus, né? É verdade. Para olhar os detalhes, aqui, tipo assim, nada é aleatório, desde um acessório, né, que o personagem usa, ou até mesmo uma cena, uma fala ali, um detalhe. Então, assim, antes de tu entrar nessa parte dos detalhes, eu queria que tu falasse como foi a tua jornada de escritora, né, de roteirista. Eu lembro do primeiro espetáculo, né, que nós praticamente fizemos juntos ali tudo. Depois eu fui ficando mais na parte ali prática, de artesanal e de coreografias, e tu já mais na parte de escrita, de estruturação das coisas. Mas conta pra gente aí desde aquele primeiro espetáculo, que inclusive um detalhe, todos os nossos espetáculos eles são criados, né? Apenas o primeiro que nós usamos de um livro, Max Lucado, né, Julie? Mas todos os outros nós mesmos desenvolvemos aqui, como a Julie falou, sentando, orando, conversando com os outros, pedindo opiniões, palpites, e a Julie ia estruturando. Mas voltando para a pergunta, fala como foi essa jornada, Julie, de tu se descobrir escritora. Eita, se é que se descobriu, ou foi a necessidade, enfim. Então, eu tô nesse processo aí. Mas quando a gente começou, é uma coisa que eu acho bem interessante. Aqui no ICE, né, a gente tem a diretora, que é a pastora Lúcia, e ela é uma pessoa que acredita muito nas pessoas. Então, a gente tinha feito uma apresentação do Dia das Mães, que ficou bem, bem legal aqui. E aí ela chamou a gente e falou, eu tenho esse livro aqui, era o livro Você é Especial, do Max Lucado. E eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. O que vocês acham? E eu já tinha visto, né, como eu falei, os espetáculos nas escolas de dança. E eu falei, podemos adaptar e fazer um espetáculo com isso aqui. Peguei o livro, aí a gente foi, realmente, né, nós dois, eu lembro da gente, até lá em casa, comendo um sanduíche
e escrevendo lá. Sofrendo para criar um espetáculo de pelo menos 30 minutos. E, sim, um espetáculo curto com a escola que não tinha nem 100 alunos, né? Não, tinha não. Só uma sessão. Daí a gente fez a adaptação. E aí foi muito divertido. Eu acho muito divertido o processo de adaptar obras. Por exemplo, Você é Especial tinha as estrelinhas, que eram os adesivos que eles recebiam por serem talentosos, eles recebiam estrelas. Então, a dança das bebês do maternal eram as estrelinhas. Esse processo de adaptar, eu gostava muito. Só que depois a gente teve que escrever. E não tinha, acho que ela não tinha nenhum livro que ela queria adaptar nesse processo, e eu acho que ela já tinha falado alguma coisa sobre ter um repertório de histórias nossas. E eu lembro da primeira história assim que eu escrevi, foi a da Princesa Marie, que era uma história mesmo com personagens e tinha todo um sentido, que olhando hoje, apesar de ser uma história simples, eu tenho muito apego com a história. Era muito comovente, foi muito especial aquela história. Então, tinha um personagem, tinha um vilão, tinha uma reviravolta. Eu ainda não sei te dizer como é que deu certo. Como é que escreve. Porque não tem outra explicação. Mas, na verdade, só te cortando, se não me engano, acho que o primeiro que tu escreveu foi o daquele Em Busca da Sabedoria, não foi não? Sim, só que eu lembro... Veio antes, né? Veio antes. Mas eu lembro que nesse eu cometi alguns erros, e aí foi importante também para saber o que não fazer. Por exemplo, eu percebi que para as pessoas se identificarem com uma história, tinha que ter um personagem que conduzisse. Naquele não tinha, era um grupo. Um grupo não consegue conduzir se não tiver um personagem para, não é liderar, mas assim, tem que ter um centro, Sim. sabe? E aí eu percebi também que precisava ter um momento de drama, porque as emoções elas ajudam a marcar ensinamentos. Sim. Até quando você sofre na vida, aquele sofrimento carimba em você um ensinamento que você não vai mais esquecer. Muito bom. Então, eu percebi que precisava disso. Coisas que eu errei nesse. No da Princesa Marie, que foi o próximo, eu consegui colocar. Tinha um personagem, ele passava por um drama e tinha todo um enredo. Enfim, aí teve várias histórias depois que a gente foi amadurecendo. Cada espetáculo a gente comete alguns erros e eu tento depois lembrar desses erros para não cometer de novo. E eu acho, como eu falei, esse foi o primeiro que eu vi a jornada do herói. E eu acho que também eu não tinha planejado, mas eu fiquei muito feliz quando, no dia que eu estava assistindo, eu vi que tinha todas as etapas ali. Não sei, para quem está assistindo que escreve ou que entende um pouco disso, sabe que é algo que os escritores, os autores até de filmes gostam de usar ou até mesmo desconstruir, mas assim, tendo isso como base. E é interessante essa questão da jornada do herói, que talvez nem todo mundo entende ou sabe, né? Mas quando a gente olha, que é o que a gente tenta trazer para nossas peças, e por que tem essa jornada? Porque a gente se identifica, né? O herói, ele passa por aquele momento de descobrir a sua missão, depois ele rejeita, né? Não quero, mas ele vê que ele precisa passar por aquilo. E ele vai passar por um processo de aprender, de ser preparado, na verdade até para se sacrificar, né? Por um bem maior e tal. Geralmente os heróis, eles passam por isso, e isso acaba refletindo em nós, né? A gente entende que não é viver em função de nós mesmos. E uma coisa muito forte, muito presente, Júlio, que eu queria que falasse a respeito, é essa a influência, na verdade, da Bíblia nas histórias, né? Muito Porque bom. a gente, claro que não é óbvio ali aquela coisa, Deus, Jesus e tal, e não estou dizendo que seria ruim se fosse óbvio, mas a forma como tem uma influência bíblica ali, mas de uma forma mais ali alegórica, né? E que as pessoas conseguem entender. E que eu acho que é uma identidade forte nossa também. Sim, verdade. Que a gente fala o princípio sem assim, são áreas diferentes, né? Então, a nossa área de atuação é essa. E, como tu falou, ótimo, peças que têm isso claramente também. Isso é muito importante. Mas, digamos assim, o nosso chamado é para fazer algo mais pro lúdico. Sim. E trazer os princípios. Só que você assistindo, você que tem o mínimo de conhecimento da Bíblia, você vai identificar, esse personagem, ele pode representar alguma coisa, enfim. Então, nesse feito com palavras mesmo, a gente baseou em alguns versículos
E tem um versículo que eu gosto muito, que fica no livro de Mateus, que fala que nós vamos prestar conta de toda palavra inútil que nós pronunciarmos. E de todas as palavras que nós falarmos, elas vão contar a favor ou contra nós no dia do julgamento. E isso é muito pesado, mas a gente não presta atenção nisso no dia a dia, então a gente fala muita bobagem. Então, nessa história, ela tem um julgamento, e essa parte do juiz e do advogado, eu acho que foi algo que nós não ficamos tão implícitos, foi algo bem explícito, porque acho que pediam uma coisa mais carregada nesse momento. Inclusive, Né? Julie, eu queria que tu falasse rapidinho, que depois o Luiz também vai poder falar melhor, que, assim, o momento do julgamento foi muito bem elaborado. As falas, né? Então, assim, eu queria que tu falasse sobre esses dois personagens que são bem, digamos assim, bem claro que eles estão representando tanto o Lembrando que a gente os vai ter três, um podcast para falar deles. Exatamente. Nós vamos ter mais um episódio com os que interpretaram a parte do julgamento. Mas eu queria que tu falasse especialmente sobre o papel dos três, rapidamente para o Luiz desenvolver como foi esse processo de passar cada coisa, exemplo, como se portar como um juiz, né? Como dialogar, como verbalizar como um advogado de defesa e o de acusação. E, Julie, fala, claro que muitos já assistiram, e aqueles que não assistiram irão assistir sem dúvida, mas fala pra gente sobre esses três personagens, o juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação, como foi esse processo, quem eles representam. Acredito que todo mundo já conseguiu identificar, mas... Eu me recuso a falar. Eu costumo falar que eu não quero falar isso aqui é isso aqui é outra coisa. Eu quero que as pessoas captem a mensagem. E se alguma semelhança surgir, fica a critério do espectador. Então, mas, na verdade, sim, nós sabemos que nós temos um advogado, nós também temos um acusador na nossa vida, e nós temos um juiz que vai nos julgar pelas palavras que nós pronunciamos. E que nós não temos como pagar pagar uma multa ou nada que possa tirar a culpa das palavras ruins que a gente fala, se não for pelo sacrifício do nosso advogado. Então, nessa parte do julgamento, eu confesso que pedi ajuda para a nossa diretora pastora. Então, como nós estávamos falando, eu queria que falasse se teve alguma influência, né, da área assim, do direito, foi pesquisar, como que vai ter uma objeção, como que eu tenho que falar isso, porque a gente percebe que o diálogo foi muito bem elaborado. Realmente, estávamos em um julgamento ali. É verdade. Então, Júlio, fala aí como é que foi essa referência, perguntou para alguns profissionais, ou, enfim, como pesquisou? Perguntei, na verdade, a própria diretora, ela entende também e ela deu as sugestões, olha, o advogado tem que ficar aqui, tem que ficar nessa posição e tal. Fui perguntando também para algumas pessoas que puderam me auxiliar. E esse diálogo do julgamento, ele foi bem construído com a ajuda de várias pessoas. Eu lembro que a Clau, ela que sugeriu, olha, uma forma dela sair desse julgamento é que esse julgamento ele é ilegítimo porque ele não é para acontecer agora. Então, Então, pessoal, nós tivemos um pequeno probleminha técnico aqui com a nossa câmera, mas estamos de volta, então nos perdoe aí. Mas, dando continuidade, nós estávamos falando sobre a questão dos papéis, do advogado de defesa, de acusação, do juiz. E eu quero ouvir do Luiz Fernando agora como é que foi essa questão de você passar, Luiz, para eles a postura adequada de cada um, como o juiz deveria se portar, o advogado que foi bem, né, bem, digamos assim, bem firme, né? Ele foi muito bom na atuação. Papel, então fala aí como é que foi prepará-los para essa cena. Como tu mencionou, né, antes, né, que a Julie também respondeu, a gente faz um breve mapeamento ali, a gente estuda ali a questão de cada comportamento, de cada cenário, né? Como um advogado se comporta, como um juiz se comporta. Então, a gente tem que observar, né, como é um dia a dia. Como é que a pessoa está diante do julgamento para se comportar de maneira formal, né? Então, assim, o do juiz é uma postura bem concreta, assim, bem formal, de autoridade, né? Isso, de autoridade. Da mesma forma também o advogado. Né? E qual que advogado? O advogado. Tem dois advogados. O advogado que nos defende, né? O advogado de defesa. Então, assim, a gente às vezes a gente fica
assustado, assim, admirado, porque às vezes vem do personagem, tipo, o Vitor, que fez o advogado de defesa, tipo, ele já veio com a vontade de interpretar, né? Não, eu pensei em fazer isso aqui, vou falar assim. Ele mesmo às vezes se corrigia demais, se cobrava muito. Aí a gente, calma, cara, tu tá indo bem. Então, assim, foi algo que a gente não estava nem esperando, né, da parte dele. Então, ele se saiu muito bem, assim como o acusador também, né? Mas foi basicamente isso. Resumindo, a gente estudou as posturas de cada um, aí a gente corrigia, né? Ó, é assim, tem que apontar, formal, cruza as mãos, olha mais para cima, levanta o queixo. Então, a gente foi ali ensaiando cada um, de acordo com as suas funções, né, do papel. Uma das coisas que nós conseguimos observar nesse último espetáculo é que, assim, todo o espetáculo, a gente diz que o roteiro foi melhor que os outros, né? Mas esse roteiro, assim, foi mesmo incrível, muito bom, muito bem elaborado, muito bem estruturado, né? E, Julie, eu quero ouvir de ti. A gente falou sobre toda essa parte ali dos bastidores, do processo criativo, mas como tu se sente na parte da contemplação ali? Eu sei que existe a aflição, né? Vai dar tudo certo, iluminação, e agora entra tal, fica sempre ligado. Mas eu percebi, eu acredito, pra mim, eu tive essa impressão que esse foi bem mais leve, né? Fala um pouco por que foi mais leve, foi a equipe, como é que foi. Nós sabemos que, claro, nós temos aqui a Julie que estrutura toda a história, mas tem todo, como tu falou, né, Julie? Tem um pouquinho de cada pessoa, né? Tem a participação, tem uma equipe muito grande, tem muitas pessoas que não dá para colocar aqui. Mas fala aí, Julie, como é que foi? Como é que funciona essa parte ali de você contemplar, observar, assistir? Olha, lá nos bastidores é uma loucura. As pessoas não imaginam como é corrido por trás. E eu fiz uma coisa esse ano que eu vou usar nos próximos anos também, que foi muito importante. Primeiro que eu já tenho uma equipe muito boa aqui, de pessoas que todo ano já fazem esse trabalho de ficar lá nos bastidores comigo. A Clau, a professora de teatro, ela sempre fica com o responsável pelos protagonistas, assim. Tem que estar... Você vai entrar agora, não esqueça da sua cena e tal. O Luiz, como ele voltou agora com o teatro esse ano, então ele já pegou, principalmente os meninos do julgamento, eles criaram um apego mais assim com o Luiz. E ele estava ali tomando de conta deles, parecia uma galinha com os pintinhos. E eu tenho as meninas, a Letícia, a Débora, a Raíssa, que ajudou esse ano também. E eu fiz assim... uma coisa que foi muito importante, a nossa equipe de dança, esse ano eu acho que foi a versão mais completa que eu já vi. Inclusive, só para deixar registrado, Joatson, Suane, Milena, Ellen, Luiz, eu, Julie. Esse ano eu não coreografei ninguém, foi o primeiro ano que eu não coreografei ninguém, e foi que as coreografias ficaram mais bonitas. Não é que as minhas coreografias são boas também, mas assim, os professores de dança se superaram esse ano. Tava tudo muito lindo. E eles estavam muito ligados nas coisas que tinham que ser feitas. Então, por exemplo, os acessórios, eu não tinha que me preocupar se os entregadores estavam com as caixas, com os bonés, porque a professora Suane e o Joarte já estavam ali. Quando eu olhava, cadê os fulanos? Eles já estavam ali na fileira, tudo arrumadinho. Então, coisas que a gente fez para facilitar esse ano. Teve isso. Os professores de dança, eles estavam muito... bem treinados, porque os ensaios gerais começou só com eles. Antes de ter a atuação e tudo, eles fizeram ensaios gerais só com as coreografias. Então, eles estavam muito bem treinados para isso. Eu criei também uma planilha que era assim, o que está acontecendo no palco, na primeira coluna, quem deve ficar na coxia, que é tipo prestes a entrar no palco, na segunda coluna, e o que tem que ser feito no camarim, a terceira coluna. Então, quando as meninas da organização estavam lá lendo o papel, elas viam diálogo da aluna com o tio Otto. Nessa hora, o pai e a mãe têm que estar na coxia. E a fulano tem que estar indo se trocar no camarim. Então, elas já iam providenciando isso com base nessa listinha. Então, foi uma coisa que ajudou muito elas também. Acho que por conta disso, dessas duas coisas juntas, foi bem mais leve. Porque antes ficava tudo na minha cabeça assim, e eu... Meu Deus, o que tem agora? O que tem agora? Tem que pegar a caixa, tem que pegar não sei o quê. E não, estava tudo registrado, todo mundo já sabia.
Tinha momentos que eu só sentava mesmo, Pela, enfiava a cara assim na inclusive, coisa e pela ficava primeira assistindo. vez na história do Ice, eu sentei para assistir o espetáculo inteiro na segunda sessão. Bem cara limpa. Ninguém, ainda bem que não precisamos, mas se a gente tivesse precisado, tô brincando. Julie, e como é que foi, assim, os feedbacks? Como é que foi ouvir das pessoas, o resultado final? Porque a gente sabe que tem toda uma jornada ali de espinhos, de altos e baixos, mas para chegar naquele objeto final ali, né, tem toda uma história por trás. E como foi para ti, assim, ver que tudo fluiu, que tudo aconteceu e ouvir dos pais e de tantas pessoas esse feedback do resultado final? É muito gratificante, mas claro que a gente sabe que tudo não vem de nós. Tudo que foi feito só pode vir de Deus, porque as coisas boas, até as coisas boas que a gente pensa que tem, na verdade, são só reflexo das coisas, das infinitas virtudes dele. Então, a gente sabe que não é para nós esse parabéns, tudo isso não é nada nosso, mas nos traz alegria por saber que, pelo menos até aqui, estamos fazendo um bom trabalho em ingerir aquilo que Deus já nos entregou. Então, é isso. A honra e a glória do Senhor e a alegria é nossa, é né? isso. É verdade. Então, pessoal, nós já estamos caminhando para o final, né? E eu quero aqui agradecer. Devia ter um chat, né, para perguntas. Parabenizar vocês pelo trabalho, toda a equipe, toda a escola. Parabenizar todos vocês que foram lá presencialmente assistir. Você que não foi presencialmente, você pode assistir pelo nosso canal. Ou certo? aguarde. E, Júlio, será que tem algum spoiler, alguma coisa que pode falar assim para os próximos dias, próximos meses? Será que tem alguma coisa vindo aí? Já falei, assim, mais do que deveria. Será que dá pra falar mais alguma coisinha que o pessoal ali deve estar todo mundo já curioso? Tem alguma coisa? Deixa na curiosidade mesmo ainda. aguardar? Vamos aguardar ainda. Ativem as notificações. Fica atento. Segue no Instagram também, muito importante, porque acho que os avisos e tudo vai mais... A gente Rola tem um tudo por lá. perfil que é arts.ice, que é todo o conteúdo artístico da escola vai pra lá, né? E a gente tá também estruturando a companhia, né, Júlia? Companhia de artes. Enfim, com muitos projetos que provavelmente você vai acompanhar melhor pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube. E é isso, tem alguma mensagem que vocês queiram deixar, alguma coisa? Fala aí, Luiz. Quer falar alguma coisa, Luiz? Quer agradecer? Ou quer... Enfim, não sei. Agradecer por tudo que aconteceu, né, por esse momento do espetáculo, que foi algo surpreendente. Eu acho que não só eu, mas todo mundo, a gente tem essa vontade de que os alunos permaneçam, né, ali para sempre, porque no decorrer... Querendo ou não, a gente se apega, Isso, né? a Tem gente muito se essa apega. sensação, né? Ai, quando Isso. acaba eu fico, meu Deus, eu não acredito. A gente ali, como o Pedro falou, passa por altos e baixos, ali tirar os espinhos, ali Chora. quebrar a cabeça com o aluno, Não ali só puxa no pé. Os nossos atores estavam bons. Sim. Só que toda vez tem alguma coisa, porque senão não tem graça, né? Tem que Tem puxar alguma coisinha. alguma coisa, algum imprevisto ali no momento Tem um de drama produção. real, né? É Sim, verdade. sim. Alguns ficam nervosos. Não, e tipo assim, por trás, os figurinos, aí acontece alguma coisa, alguém, costureira não cumpriu o prazo e não sei o quê. Um dia nós vamos falar só sobre os Perrengue. perrengues, né? As produções. Já teve um espetáculo que não deu muito certo, né? Eu tinha um trauma com telão de LED por conta Mas desse essa é uma história espetáculo. para outro episódio, É né? verdade. Você vai descobrir depois. Mas eu Vamos guardar o fui conteúdo curada. para outro. Mas enfim, gente, apesar de tudo isso, sempre vale a pena alguma coisa no final, porque é algo extraordinário, sabe? A gente fica realizado com tudo que a gente fez ali, né? Todos Saber nós. que fez parte, E né? de saber que algo. fez parte daquilo. E esse espetáculo, pela primeira vez, que normalmente os outros eu assisti ali na hora pela coxinha, mas eu não queria ver depois. Parece que eu, tipo, não quero olhar. Mas esse foi tão tranquilo que depois que acabou tudo, eu peguei no outro dia, né, abri o YouTube e fui assistir ele todinho e eu não conseguia parar de assistir. Então, acho que até então, esse foi meu preferido. Gente, a Bíblia diz que quando Deus cria, né, sua criação, a Bíblia diz que ele viu que era bom, né, ele para contemplar. E é bom também a gente às vezes fica nessa correria, vai, faz aquilo e tal, mas parar e ver também que você fez parte de algo, né? Às vezes tem gente que só carregou algo, mas fez parte,
né? E eu lembro com muito carinho de cada um. Exatamente. Então, queremos agradecer toda a equipe aqui, a vocês, alunos que também estão assistindo. E é só o começo, certo? Tem muita coisa para acontecer, se Deus quiser. E é isso. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo episódio e até mais.